Olá a todos. Hoje estamos aqui na Clínica Instituto dos Olhos, Dr. Carlos Alberto Jorge, trazendo novidades para você aí de casa. É isso aí. A gente vai falar um pouquinho sobre uma novidade que os planos de saúde hoje estão cobrindo e o Dr. Jorge traz essa novidade para vocês. Tudo bem, doutor? Tudo bem com você? Bom dia a todos. O que nós temos a trazer, né, de novidades é uma nova cobertura em relação aos procedimentos oftalmológicos que a Agência Nacional de Saúde determinou a partir de 2012, no mês de janeiro. Há muito tempo, os oftalmologistas lutam com a patologia denominada ceratocone, que é uma deformidade corneana progressiva que surge no início da adolescência. Ela tem característica genética e é transmitida através dos descendentes. Não de forma em todas as gerações. Pode ocorrer que os pais portadores de ceratocone não tenham filhos portadores, mas os netos com grande probabilidade desenvolverão a doença, porque é uma doença de alta penetração genética. Normalmente compromete tanto homens como mulheres e surge dos 10 aos 12 anos, evoluindo até os 40, 45 anos de idade. É uma patologia que debilita muito a visão, não chega a deixar os indivíduos cegos, mas transforma a visão deles numa condição muito difícil deles trabalharem, desenvolverem a vida normalmente, tirarem carteira de motorista nas categorias profissionais, tirarem brevet para voar. É muito difícil os portadores conseguirem esse tipo de atividade. E é uma doença que até 10, 12 anos atrás, o caminho desses pacientes era, em grande parte, em 40%, 50% dos casos, evoluíam para transplante de córnea. Tanto é que era muito difícil conseguir córnea, demorava muito para se conseguir uma córnea, e o transplante sempre é um procedimento bastante sofisticado e mais delicado. De 12 a 13 anos atrás, uma técnica foi desenvolvida em Minas Gerais por um brasileiro chamado Dr. Paulo Ferrara, que nós tivemos a honra de recebê-lo aqui há cerca de 10 anos atrás, quando ele ministrou a técnica para os nossos pacientes. Ele realizou algumas cirurgias aqui na clínica e nós tivemos o privilégio de aprender com ele isso daí, e há cerca de 10, 12 anos nós temos desenvolvido isso nos pacientes que são indicados para essa cirurgia. O grande impeditivo era o alto custo dessa cirurgia, que selecionava alguns pacientes para realização do procedimento. Ao longo do tempo, o Ministério da Saúde, através da sua agência reguladora, identificou a importância de tratar esses pacientes com formas alternativas que não o transplante de córnea, e começou a exigir a cobertura através dos planos de saúde, universalizando a cobertura desses pacientes que antes estavam com seus tratamentos limitados. Ficavam usando lentes de contato, mas a lente de contato também não é um procedimento muito simples de se fazer nos portadores de ceratocone. Muitos deles abandonavam as lentes e se acomodavam naquela baixa visão por falta de alternativa. A partir de janeiro, com a determinação, os planos de saúde nos procuram outros profissionais que estão habilitados, que fazem isso há muito tempo, e já estão viabilizando a cobertura cirúrgica desses procedimentos. É um procedimento bastante simples e, quando bem indicado, produz resultados muito bons. É uma cirurgia rápida? Como que é, doutor? Bom, é uma cirurgia realizada em ambiente ambulatorial, ou seja, o paciente não necessita de internação. Ele vai ao centro cirúrgico, no caso, na clínica a gente trabalha com centro cirúrgico próprio, e a anestesia é feita com colírios, com gotas de colírio. O procedimento dura em torno de 15 a 20 minutos e ele vai embora para casa assim que o procedimento termina. No dia seguinte a gente faz o acompanhamento e acompanha esse paciente até o 3º mês, quando então os resultados serão mais estáveis, e aí a gente tem a noção de como era e como ficou o caso. Normalmente a gente não faz os 2 olhos, a gente faz um, observa os resultados e depois faz o 2º olho, e a gente tem limitações.
a partir de um determinado ponto de evolução do ceratocone, já não é mais útil o implante do anel interestromal. Aí esses casos não se beneficiarão da cirurgia e serão encaminhados para outro tipo de procedimento cirúrgico. Então, a chave do sucesso para esses pacientes que são portadores de ceratocone é a boa indicação, o bom exame e o diagnóstico precoce das patologias. Aproveito aqui que você tem uma grande audiência para aconselhar os pais que têm ceratocone, que já ouviu falar na família que um tio, um primo tem ceratocone, que na adolescência faça o teste de ceratocone nos seus descendentes, nos seus familiares, porque é nesta idade que a doença se manifesta. Não adianta fazer cedinho, com 5, 6, 7, 8 anos, que você dificilmente vai encontrar alguma coisa, e também não adianta fazer muito depois, achando que é só um óculos, que aquilo vai se resolver só trocando as lentes dos óculos, porque às vezes existe surpresa. Entendi. Hoje, como que é feito o diagnóstico? Olha, o diagnóstico, ele foi evoluindo. Tanto é que hoje se descobre muito mais ceratocone do que no passado. Porque no passado não existiam equipamentos com a precisão e com a especificidade para descobrir o ceratocone. Antigamente, na época que a gente usava luz para medir as doenças oculares, a gente, quando via uma luz dobrada, uma luz deformada, uma luz duplicada, a gente imediatamente suspeitava disso e comprovava com a ceratoscopia, que era uma medida matemática que pouca informação dava. Ao longo do tempo, surgindo equipamentos que você hoje tira fotografias do seu olho e ele faz um programa de altimetria. Ele mede as diversas altitudes da córnea e joga isso num programa de imagens. E a partir de determinadas imagens, nós temos condição de diagnosticar através desse exame. Chama-se topografia corneana ou ceratoscopia. Existem outros procedimentos mais sofisticados, quando aqueles casos são duvidosos, que são o Pentacam e o Orbuscam, que é o mesmo tipo de exame, só com aparelhos com maior definição, com maior sensibilidade para pegar aqueles casos muito iniciais. Entendi. Hoje, assim, tem como a gente mostrar como que funciona? Tem algum aparelho, doutor? Nós poderíamos mostrar de forma elucidativa o que é um ceratocone, demonstrando uma imagem de um olho normal, depois demonstrando a patologia, e podemos mostrar também como era a patologia antes do procedimento do anel interestromal, não do transplante, e após o ato operatório. Para o indivíduo que tem a doença, ter a esperança que, no caso dele, ele tem um procedimento a mais para tratar do problema que ele tem. E o importante, né, que agora os planos de saúde estão ajudando nesse caso, né, doutor? Existe a cobertura dos planos de saúde, ainda está incipiente, existe um processo de estudo de quais os casos que serão cobertos, quais são os casos que não serão cobertos, porque existe isso também, uma normatização. Existe também alguns hospitais especializados que podem trabalhar mediante convênios com o Ministério da Saúde Federal. Nós não temos, eu não me recordo de nenhum no momento, mas isso já está em andamento. Então, há uma universalização dessa chance de cobertura do procedimento para ajudar os indivíduos que realmente necessitam de um auxílio para melhorar a sua visão. Então, você que tem aí um plano de saúde, procure saber realmente quanto mais rápido o diagnóstico, né, doutor? Mais fácil o tratamento e você sim pode ser ajudado, com certeza, né? Existe também, você pode pesquisar o profissional da sua confiança, as pessoas que estão habilitadas para fazer isso, as pessoas que têm mais experiência com o tempo, na técnica, isso também ajuda no seu sucesso na hora de realizar o seu procedimento. Então vamos ver as imagens. Bom, doutor, aqui a gente vai poder mostrar ao pessoal de casa, né, como que é o diagnóstico. Perfeitamente. Esse aparelho é o ceratoscópio, ou topógrafo, e aqui nós vamos demonstrar primeiramente uma córnea normal.
Córnea, para as pessoas que não sabem o que é uma córnea é uma película transparente que recobre a parte colorida dos nossos olhos. É onde quem usa lentes de contato apoia a lente de contato. Então você não vê porque ela é transparente, mas você coloca a lente e ela fica centralizada no seu olho. Aqui, como podemos ver, nós temos a fotografia em grande aumento do globo ocular. Este redondinho seria a parte colorida dos olhos das pessoas, e aqui a imagem montada através de um plano altimétrico, ou seja, as diferentes altitudes da córnea. O normal seria aqui entre esse comecinho de azul e o laranja, numa curva de 40 a 46, e nós podemos ver que essa córnea é uma córnea saudável, não portadora de ceratocone, dentro da faixa de normalidade. Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma córnea com ceratocone. Veja, aqui nós estamos demonstrando no canto esquerdo da tela o olho esquerdo do paciente portador de ceratocone. Se vocês lembrarem da imagem anterior, vocês vão verificar que existe aqui uma mancha vermelha fora do padrão de normalidade e delimitada. Ou seja, a córnea já não é homogênea, ela tem diferentes altitudes. Esta parte é mais alta e esta parte é mais baixa. Isso, para a visão, causa um sério distúrbio, porque os focos luminosos têm imagens duplas. Então, o indivíduo enxerga com uma qualidade muito ruim, especialmente à noite. E isto é a imagem típica de um ceratocone. E aqui ao lado, o mesmo paciente com o implante do anel intraestromal. Ou seja, diminui bastante. Diminui bastante, e você tem a condição aqui, onde existe um eixo, um trajeto, de colocar um óculos e ele conseguir ter uma visão razoável. Neste caso, o óculos continuaria provocando a visão dupla dele. Então, o óculos, nesse caso, auxilia muito pouco o paciente. E neste caso auxilia bastante, porque além de reduzir a área de deformidade, você criou um eixo onde você pode colocar uma lente aqui. Outro procedimento é que aqui, a lente que a gente pode usar no paciente, na maioria das vezes são as lentes duras, que nem sempre causa conforto e bom costume. Os pacientes podem abandonar. E nesses casos, você pode utilizar lentes mais gelatinosas, que produzem também um conforto maior, uma maior aceitação, e o paciente, por conseguinte, consegue ter uma qualidade de visão mais adequada. Esse paciente foi operado recentemente e a tendência disso daqui é evoluir para melhor. Bom, doutor, o que deu para observar realmente que quanto mais cedo um diagnóstico, melhor é o tratamento, né, também. Perfeito. Não são todos os casos que você vai ter que pôr anel, fazer a cirurgia, mas o diagnóstico precoce é importante, porque isso implica num acompanhamento, se não for indicação cirúrgica, pelo menos um acompanhamento. E aí o médico capacitado vai saber o momento ideal para realizar o procedimento e colher o melhor resultado, não deixando isso passar muito e também não ser afoito de operar qualquer paciente só porque tem uma manchinha na córnea. Então, o bom profissional, ele vai acompanhar o paciente e indicar no momento preciso. Aí, a importância do diagnóstico precoce, porque esse indivíduo vai estar assistido, ele não vai estar lançado ao próprio destino. Entendi. E realmente assim, o diagnóstico precoce, hoje observar aí nos adolescentes, qual a idade melhor assim para procurar, né? Procurar um oftalmologista, né? Veja, aí tem vários aspectos. A literatura diz que o ceratocone é comum na pré-adolescência. Então, nós podemos dizer que dos 11, 12 para frente, a gente já pode tentar diagnosticar se o indivíduo for portador. Agora, aqueles indivíduos que têm antecedentes familiares, a coisa muda de figura. Porque se o pai ou a mãe ou o tio, o sobrinho de primeiro grau, o primo de primeiro grau tem, o gene está na família. Então, esses indivíduos devem obrigatoriamente passar os seus descendentes por um exame de ceratoscopia. Aí sim nós temos isso documentado. E aí um pouco mais cedo, em torno dos 9 anos. Tá aí a dica, né, que o Dr. Jorge traz para você de casa. Aproveitem seu plano de saúde, vai realmente procurar saber se você tem essa possibilidade de se tratar, porque, olha, gente, enxergar duplamente aí não dá, né, doutor? Fica difícil. O objetivo nosso é esclarecer
aqueles pacientes que estavam assim sem orientação do que sabem do diagnóstico, mas não tinham uma luz no fim do túnel, não tinha um procedimento alternativo. O procedimento é antigo, já tem 10, 12 anos, nós temos pacientes com 12, 13 anos operado. Então é um procedimento seguro, experimentado já, não é nenhuma inovação. Mas tem uma agora nós temos uma universalidade de cobertura. Isso é interessante, porque vai atender aquelas pessoas que realmente têm mais necessidade. Isso é interessante, porque são pessoas que não tinham, estavam conformadas com a doença sem a possibilidade de um tratamento mais efetivo. Você de casa tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o programa Amiga através do telefone 14 9606 7540. Tiver algumas dúvidas, alguns tratamentos sobre doenças, alguma coisa que diz respeito aos olhos, pode entrar em contato comigo mesmo, com a equipe do programa. Eu venho aqui e trago essas dúvidas ao Dr. Jorge. Responde por e-mail, responde pessoalmente. A nossa intenção é esclarecer a população e prestar um serviço para aqueles que ainda não estão bem informados, né? Então tá aí a dica. Foi muito, muito bom trazer essa novidade aí para você de casa e você pode continuar com o programa Amiga.